Será que aparece para mim também? Aparece, né? Ah, vou botar agora. Seja duas contas. Tá valendo? Pode mandar ver. boa noite, minha gente, meus seguidores, meus amigos aí do Instagram. Mais um episódio aqui, o segundo episódio do nosso podcast Fala Professor. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber esse grande amigo, essa grande figura pública, esse grande profissional que temos aqui em Santo Antônio de Jesus, o professor Pedro. Muitos conhecem como professor, outros conhecem como padre, outros conhecem como vereador, outros conhecem como coach. É isso mesmo, Pedro? É isso. Então, Pedro, é um prazer receber você aqui hoje nessa empreitada que a gente inventou, né? A vida tá muito parada, a gente inventou esse trabalho aqui para dar uma movimentação na vida. Então é um prazer a gente receber você aqui hoje. Boa noite aí, PG. PG está no comando aí das operações. E a ideia do nosso podcast, Pedro, é um papo informal, né? Porque eu sou professor, né? Eu costumo dizer isso, eu não sou jornalista. Então aqui a ideia mesmo é um bate-papo, é a gente discutir as coisas de Santo Antônio de Jesus. Discutir, debater esses problemas que a gente vive, as soluções que a cidade oferece, né? Porque temos também soluções aqui. O nosso comércio pujante é uma solução que é copiada, né, no Brasil todo por conta de sua pujança, né? O comércio oferece muito emprego na cidade, gera muita renda para a cidade. Então estamos aqui com o Pedro. Pedro, quero te deixar à vontade aí para você fazer uma apresentação inicial. Eu fiz uma apresentação breve aqui, né? Mas você tem muito mais propriedade, com certeza, do que eu, de falar sobre você mesmo, né? Então, Ok, Tosta. Professor Tosta, te parabenizar por essa iniciativa do podcast Fala Professor. Interessante. Fala Professor, isso dá uma ênfase muito grande. Então, te parabenizar por isso, uma satisfação muito grande como colega, professor. Saudação ao nosso amigo aqui da técnica e a todos os seguidores que acompanham esse seu brilhante trabalho. Apresentação. Pedro chegou em Santo Antônio de Jesus em 1985. Fui ordenado diácono, colaborei com o Padre Nelson aqui na paróquia de Santo Antônio. Em janeiro de 86 tomei posse como pároco da paróquia de São Benedito, substituindo o então Padre José Raimundo Galvão. Fiquei por 6 anos, até 92. Então, por opção própria, eu deixei o ministério. Nada forçado, nenhuma reclamação, mas por prazer e por dar um novo passo na minha vida, que foi a vida de casado, né? Eu constituí família, os meus 2 filhos nasceram aqui em Santo Antônio de Jesus, a Mireia, que está nos acompanhando nesse momento, o Pedro, que também está nos acompanhando. Depois eu fiz concursos para o Estado, como você. Depois de 3 anos eu fui diretor da Copa Educar, diretor do ensino médio ou do ensino fundamental da Escola Padre Mateus. Depois fiz concurso para a Universidade do Estado da Bahia. Em 2008, quando abriu a Universidade Federal do Recôncavo aqui na nossa região, eu fiz o concurso, fui aprovado e aposentei recentemente, né, depois de 37 anos de vida de magistério. tá na boa vida, né? Que nada, agora eu estou começando a vida de advocacia, já prevendo esta aposentadoria em 2018, deveria ficar aposentado, mas houve aí uma mudança na lei, eu prorroguei por mais 6 anos, e aí nós estamos aqui iniciando a vida como advogado. É isso. E nesse período eu fui vereador aqui em Santo Antônio de Jesus, entre 2001 a 2004. Passagem interessante, né? Eu sempre vejo as notícias antigas aqui da cidade e sempre tive a curiosidade, né? Para quem foi esse vereador que foi padre?
Padre Pedro. Aí hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui com você, conhecendo, né? Prazer nosso. Eu né? queria até te perguntar, né? Você não pode usar o título de padre, né? Isso nas campanhas políticas, ou pode? Me esclareça aos nossos seguidores essa situação. Pergunta excelente, porque sempre eu me deparo com esses questionamentos, principalmente nas caminhadas políticas. Quem é padre, ele não é padre a um título qualquer, ele tem um curso. No meu caso, tenho a graduação em filosofia, o bacharelado em teologia, e depois que eu recebo esses 2 diplomas e que tenho um acompanhamento dentro de um seminário, de uma formação mais focada na questão religiosa, aí você é ordenado. Uma vez ordenado, você é padre para sempre. No meu caso, eu não exerço o ministério, sim, mas eu sou padre. E tenho um imenso orgulho disso. Padre da Igreja Católica Apostólica Romana, e tenho um imenso orgulho. Agora, como eu sou, por livre opção, afastado, né, por livre opção, faço questão de dizer isso, eu não utilizo e nunca utilizei o título padre para absolutamente nada. Eu me apresento como um cristão batizado, frequento a participação religiosa, estou presente, tenho uma profunda fé, uma vida de espiritualidade diária, 2 vezes ao dia, né? Mas principalmente em campanhas políticas eu peço às pessoas que não coloquem o meu nome como padre, porque parece até que eu vou estar utilizando o título de padre para poder me beneficiar com voto. Eu não quero isso, é questão ética, questão moral e de respeito muito grande aos colegas padres. É uma questão, inclusive, pessoal, né, Pedro? É uma escolha sua, porque a gente sabe que tem muita gente que se elege aí com o título de pastor, de presbítero, né? Usa os títulos das outras religiões. Os títulos religiosos. Eu, particularmente, não vejo problema nisso, mas é louvável e é de se respeitar a sua decisão. Não é isso? Mas me fale aí. Pedro, particularmente, eu me considero como você, eu me coloco como você, um cristão, né? Batizado, que procuro viver a minha vida com os princípios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a gente e procuro inserir essa cristandade em todas as minhas ações. Tenho procurado, né? A gente sabe que é difícil, né? Manter essa linha, é uma linha de sacrifício, é difícil manter essa linha da cristandade, né? Não é para todo mundo, a gente sabe disso. E eu tento inserir isso em toda a minha vida, né? Eu sou dentista, sou professor, sou pai, assim como você. E eu queria saber de você, como é que você faz para também inserir essa sua vocação religiosa, essa sua vida religiosa, nas suas atividades do dia a dia? Não, como você bem coloca, ser cristão, não dentro do mundo de hoje, é fácil, mas é preciso você ter uma espiritualidade muito forte para você buscar na sua meditação diária o estímulo para superar os desafios, principalmente quando você está numa sociedade onde os valores cristãos não são considerados. E isso é muito importante que se diga, porque muitas vezes você pode até dizer por palavra que é cristão, mas os seus atos não demonstram que é um verdadeiro cristão. Então, não é fácil nesse sentido, mas por outro lado, nós somos agraciados pela graça de Cristo, com as condições necessárias, mesmo como humano, mesmo como seres que falham, não somos perfeitos, mas procuramos, da melhor forma possível, preservar os valores éticos, como, por exemplo, a questão da família, valores éticos, como, por exemplo, ser honesto, verdadeiro, sincero, cumprir com suas obrigações onde quer que você esteja. Portanto, são valores, acima de tudo, necessários para a sociedade de hoje e principalmente para quem é político. Principalmente para quem é político, porque se coloca à disposição para representar um povo. Então, se ele não tem valor ético, se ele não tem valor moral, se ele não respeita os princípios cristãos, ele não pode se apresentar como cristão.
Isso, verdade. Para a gente finalizar esse papo aqui do sacerdócio que você teve na sua vida, esse momento que você passou na sua vida, eu queria só que você me dissesse para os nossos seguidores, sobre qual foi o principal desafio que você teve e qual foi o seu maior aprendizado dentro do seu sacerdócio. Maior desafio é o desafio do cristão, é perdoar. E a outra questão foi o maior privilégio. O maior desafio e o maior aprendizado. O maior aprendizado. Foi. O maior aprendizado foi aprender a ser humilde. E o principal fundamento e mandamento cristão é amar a Deus e amar o próximo com a complementação, como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, na medida em que muitos percebem que o amor é ao próximo, você tem que ter como parâmetro a medida do amor a si mesmo. Porque eu não posso dizer que amo o próximo se eu não amo a mim mesmo. Então, a sabedoria de Jesus é tão grande que ele parte do princípio que o centro está em você. Se você não se ama, se você não debruça o seu amor para com você mesmo, você não desenvolve as competências necessárias para amar o outro. E isso é um aprendizado diário, porque não é fácil. Mas temos a graça de Cristo com as condições necessárias para, apesar de sermos humanos, conseguirmos viver esse ser discípulo. Isso aí, meu amigo, isso é importante. Agora a gente vai começar a apimentar a nossa conversa aqui. Apimente? Porque quando a gente vai falar de Santo Antônio de Jesus, a pimenta começa a chegar. Sim. Né? Pedro, eu sou professor da rede estadual, da rede municipal, assim como você. E dentro da minha vivência, eu tenho encarado muitos desafios. Por conta de uma estrutura, principalmente quando a gente fala do município de Santo Antônio de Jesus, a estrutura está muito precária. Né? São salas sem estrutura, os meninos sem cadeira para sentar às vezes, eu já acompanhei isso. Salas muito quentes, Pedro, e não importa se está no inverno ou se está no verão, muito quente. E a gente percebe que a educação não está atingindo o objetivo principal, que é formar os nossos cidadãos santo-antonienses. Então eu queria saber a sua opinião, como você também é professor, o que é que você enxerga sobre essa situação aqui no município? 3 coisas. A primeira, no dia que os filhos de presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores, quando os filhos destas autoridades estiverem estudando na escola pública, na rede municipal, estadual e federal, muda. Segunda coisa, a educação no nosso país nunca foi prioridade, principalmente nas regiões mais pobres do país. No dia que termos representantes que nós elegemos que priorizem uma educação de qualidade, nós vamos ter um quadro bem diferente. E a terceira coisa, todas as vezes que há uma mudança, principalmente de presidentes e ministros da educação, a nível de estado, governador e secretário de educação, a nível de município, prefeitos e vereadores, às vezes se fazem mudanças no projeto de educação. Não há uma linha, não há um paralelo a nível federal, estadual e municipal, onde a proposta educacional ela siga um princípio, siga valores, independente de quem assuma a presidência, o governo do estado ou a prefeitura. Você tem uma ideia? O poder nas mãos de deputados, vereadores, prefeitos, governadores e presidentes que não entendem nada de educação
simplesmente decidem sobre a educação de acordo com o seu interesse, com o que pensam, e muda tudo. Educação, meus caros seguidores do nobre professor Marcos Tosta, um projeto educativo não se faz com menos de um século. Um século. Para destruir, basta entrar um prefeito, sai um prefeito, entra outro. Sai um governador, entra outro. Sai um presidente, entra outro. Destrói tudo. Mas para você plantar um perfil, um projeto de educação, pelo menos um século. Estes, na minha opinião, são os 3 principais motivos que levam a educação brasileira aos mais baixos índices quando pesquisas são feitas a nível nacional e, sobretudo, internacional. Porque a nossa imagem, principalmente nas questões de exatas, é péssima. Portanto, uma educação, ela não pode estar à mercê do ministro que entra, o secretário de educação ou do secretário municipal de educação. Ela tem que ter um projeto, ela tem que ter uma finalidade, saber onde vai chegar. E nesse sentido, eu pensei que aconteceria isto a partir de 2002, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República. Uma linha de pensamento que toda ela é voltada com o professor Paulo Freire. Mas não aconteceu isso. Houve mudanças, houve bagunças, houve objetivos diferentes e com isso a gente teve uma educação, vem tendo uma educação que está totalmente por fora. E eu vou dizer agora, me veio aqui na mente, uma nova mudança, a partir de 2003, com o incremento das novas tecnologias em todos os setores, sobretudo da internet e da inteligência artificial dos últimos 5 anos, nós estamos muito distantes de uma educação de qualidade, embora nós temos professores competentíssimos, professores bem formados, professores fazendo mestrados e doutorados em diversas áreas, mas não depende uma qualidade de educação do nível do professor. Precisa infraestrutura, precisa condições, e dentro dessas condições e de infraestrutura podemos colocar uma escola que não sejam verdadeiros pardieiros, mas escolas qualificadas com todo o instrumento necessário para o desenvolvimento não só da inteligência no aspecto cognitivo, mas sobretudo da inteligência a nível emocional, coisas que infelizmente as nossas escolas não sabem trabalhar. Verdade, eu concordo com tudo que você está falando aí. E eu ensino numa escola militarizada, Pedro. Colégio Costa e Silva, que fica ali na antiga escola de Deli. E eu vejo a escola militarizada como uma das soluções que podemos apresentar à sociedade para melhorar esses baixos índices de desenvolvimento educacional aqui na cidade. Além da escola militar, que trata-se de uma parceria, né, entre a Polícia Militar, um convênio entre a Polícia Militar e a Prefeitura, eu acredito, né, e procurei pesquisar sobre o assunto, estudar sobre o assunto, tenho apresentado nas redes sociais as escolas confessionais. Esse convênio atual que a Prefeitura faz com as escolas municipais, com a Polícia Militar, passaria a ser realizado com instituições religiosas. As escolas confessionais já existem no âmbito particular, né? A gente tem aí escola adventista, escola batista, entre outras escolas, né? Outros exemplos. Mas a gente precisa trazer, entregar o disciplinar das nossas escolas municipais para as instituições religiosas, para tratar de princípios morais, éticos, toda a formação que a igreja traz para os seus, para a população de Santo Antônio, para os seus frequentadores da igreja, né? Formação musical, formação ética, né? Então a gente precisa trazer isso para o município. E eu acredito que, assim como as escolas militarizadas, as escolas confessionais que eu trago como proposta, né, também ajudariam a resolver os problemas que temos aqui em Santo Antônio de Jesus. E ainda falando sobre Santo Antônio de Jesus, né, você me respondeu aí de uma forma genérica,
né? Não é que seja genérica, mas assim, de uma forma que a educação é um projeto, e eu concordo com você, tem que vir lá de cima e a gente tem que seguir nesse projeto. Você falou em termos aí de 100 anos para dar resultado, né? Mas aqui para Santo Antônio de Jesus, nós não vemos nenhum projeto sendo seguido por conta dessa alternância de poder, que um vem e destrói o que o outro fez e assim segue, né? E em relação às estruturas da escola, Pedro, o que é que você observa aqui na cidade? Dentro, do projeto educacional, você não pode fazer uma educação simplesmente como vem acontecendo em Santo Antônio de Jesus, onde as secretarias são ilhas isoladas. Né? Cada secretaria, ela responde dentro das suas peculiaridades, mas não vi ao longo dos 3, quase 4 anos, uma proposta de parcerias, como por exemplo, como fazer a educação alinhado com o esporte, como fazer a educação alinhado com a saúde, como fazer a educação alinhada com a ação social. Então, cada secretário age de acordo com o que pensa, de acordo com seu modo de ver as coisas, ou então de acordo com a lei. Mas não existe. Essa é uma das principais críticas que faço a Santo Antônio de Jesus atualmente, nos últimos anos, é exatamente esta. O aspecto ilha. Não há um projeto onde haja uma coordenação voltada, sobretudo, para o esporte, para a ação social e para a saúde. A saúde para atender as famílias e as crianças. A ação social para que não haja, de hipótese alguma, a fome, a necessidade do alimento para as famílias que têm filhos na escola pública. E terceiro, a questão do esporte. Não tem como você fazer um projeto educacional desassociado dessas outras áreas, porque são, além de áreas políticas, públicas, elas também são fundamentais para um processo de formação de homens éticos dentro de uma sociedade. E não vai ser a educação, por melhor que seja o professor, por mais capacitado que seja o professor, que na sala de aula ele vai desenvolver uma habilidade como, por exemplo, disciplina. Tem que ter o aspecto esportivo, porque é no esporte que você aprende determinadas regras. É na teoria musical que você aprende determinadas regras. Então não há como ter disciplina sem uma motivação. E qual é a profissão que a grande maioria dos nossos jovens hoje mais deseja? Ser jogador de futebol. Na minha época, ser jogador de futebol era coisa de moleque. Né? As mães diziam, você é moleque, está na rua jogando bola. Hoje é a profissão mais desejada pelos pais. Então, como você passar 4 anos em uma prefeitura com 2 secretários ou 2 secretárias de educação, onde tem uma secretária de cultura e não há um projeto em comum, não há um projeto com ação social, não há um projeto com saúde. Nem com esporte. E nem tampouco com esporte. Então, jogar a responsabilidade para o professor é muito fácil. Mas o professor é uma gota d'água dentro desse oceano. E aqui o fundamental é o gestor. É o gestor que tem a finalidade, o objetivo. Qual é meu plano? Meu plano é esse. Se o gestor não tem plano, ele deixa na mão do secretário fazer o que bem quer, o que bem entende. E cada secretário vai agir desta forma. Você tocou num assunto aí muito importante, a questão do esporte. Né? Nós precisamos efetivar o esporte dentro das escolas públicas. Nós estamos aí acompanhando as Olimpíadas e percebemos os países que investem massivamente no esporte com grandes resultados olímpicos. Né? E ainda hoje, tempos em tempos, nós voltamos para a mesma conversa que precisamos colocar o esporte. E é incrível, Pedro, como o esporte não é tratado com prioridade. E é uma secretaria que não tem incentivo. Às vezes se dá lá um tostão furado e acha que vai resolver o problema colocando a seleção do município no intermunicipal, achando que isso é esporte. Isso é até um crime, porque não há preparação, não há um projeto, não há uma finalidade, não existem pessoas profundamente profissionais na área para trabalhar.
Chega em março, abril, vamos colocar a seleção de Santo Antônio de Jesus intermunicipal. Aí 2 meses vai preparar, vai jogar dinheiro fora, como vem jogando, como vem jogando. Paga um ônibus. Pois é, e paga um técnico Paga um achando que vai técnico. resolver o problema. Não houve uma plantação. Ninguém colhe o que não planta. Com certeza. Né? Se passaram tantos anos aí. Olha, o seu programa aqui vai receber uma sugestão minha. Eu já conversei com o prefeito, que eu apoio, que eu incentivo, que é o doutor Evaldo, para que haja essa atividade no projeto educacional. E muitas pessoas podem falar daqui para frente, mas tenho a hombridade de dizer que a primeira pessoa que falou no município de Santo Antônio de Jesus foi o professor Pedro, no programa Fala Professor, do outro professor Marcos Tosta. Precisamos voltar às Olimpíadas do município de Santo Antônio de Jesus. Boa ideia, Pedro. Porque é aí que saem os grandes atletas do nosso município. Precisamos uma secretaria, um secretariado que tenha visão de conjunto, visão de participação popular, visão objetiva em trazer uma educação voltada para o esporte e que haja no mês de setembro, no mês da primavera, a volta das Olimpíadas Estudantis, que sempre foi um sucesso em Santo Antônio de Jesus. Portanto, qualquer um de vocês, eu tenho vários projetos como candidato a vereador no município de Santo Antônio de Jesus. Esse é um deles. Eu tenho certeza que o meu prefeito eleito ele vai me atender nesse pleito. A volta das Olimpíadas Estudantis no nosso município e aliado ao conteúdo pedagógico dado na sala de aula, com matemática, ciências, biologia, todas as matérias. Então, nós precisamos ter vereadores com ideias, com propostas, com vontade de trabalhar e não apenas atender aos seus interesses próprios. Você falou, Pedro, uma coisa muito importante, né? Os Jogos Olímpicos, os Jogos Estudantis. Santo Antônio de Jesus precisa trazer esses jogos. E a gente chamava de Jogos da Primavera. Perfeito, O Estado chamava de Jogos da Primavera. É dali que sai o atleta. Exatamente. Os jogadores, grandes atletas, e Santo Antônio sempre foi um referencial, né? E está aí há muitos anos no obscurantismo, digamos assim, mas eu tenho certeza que o futuro prefeito de Santo Antônio de Jesus vai atender ao pleito. As Olimpíadas da Primavera é muito importante. Ela vai incentivar os alunos da rede pública, seu filho, o meu filho, os professores também, os professores da área e família, os outros também, as famílias, a participarem, a desenvolverem os talentos que temos na cidade. Então a Olimpíada é um evento, a Olimpíada Municipal será um evento muito importante. E custeado pelo município com parceria com as outras secretarias, porque não pode ser só a educação ou a do esporte. Tem que ser em conjunto, tem que ser a educação envolvida, a ação social envolvida. O que a gente vê aí é um marasmo, um paradeiro, ninguém faz nada. É todo mundo pensando em si e dizendo que está ajudando o município de Santo Antônio de Jesus. Cara, conversa, chega disso aí. PG, como é que está a nossa audiência aí? Se eles quiserem fazer alguma pergunta, gente, envie a pergunta de vocês aí para o nosso convidado, nosso amigo Pedro, professor Pedro. É professor, é doutor, é coach. Palestrante. Então, palestrante, professor de oratória. Por isso que vocês estão vendo muito a mão dele, ó. Professor de oratória. Tá? E dentro disso, dessa sua multifacetada carreira, né? Professor Tosta, são 64 anos de vida, então tem muita experiência, né? Muita experiência. 64 anos não são 64 dias. Dentro dessa multifacetada vida, 64 anos de vida, né? Como é que você agora me falou, me aposentei, em vez de botar o pé na sombra, né? Você agora vai ser advogado. Está exercendo a advocacia. Me fala aí dessa experiência sua na advocacia. Bom, a experiência na advocacia é uma linha um pouco diferente da sala de aula, porque na minha opção de trabalho hoje, eu estou focado, Tosta, num problema sério, gravíssimo, no nosso país, de um modo particular na nossa cidade, que é o acompanhamento de pessoas que, diria, aposentados, pensionistas, servidor público das 3 esferas, federal, estadual e municipal.
A grande maioria dessas pessoas são endividados hoje por banco. É o famoso consignado. É o famoso consignado. E nós sabemos que... Agora, deixa eu te interromper rapidinho. Rapaz, eu tô cheio de consignado. Depois eu vou lhe procurar para você me ajudar com isso. Sim. Quem Vou não falar tem, sobre isso. Quem aí Vou de falar sobre vocês isso. não tá, né, com Pendências. uma pendência, um consignado? Sim. A população brasileira, né, ela tem aí as suas pendências, porque a situação tá difícil no Brasil. Sim. E às vezes a gente é obrigado a recorrer a esses consignados, né? Outro dia eu fui num determinado banco e o rapaz chegou desesperado, precisando de um dinheiro naquele dado momento para fazer um pagamento. Ele foi pedir um empréstimo e a pessoa que trabalha no banco, ela tem um interesse e ela também ganha em cima daquilo. Então esse coitado, eu estava do lado e ouvindo, a pessoa disse assim, olha, o senhor não tem a margem, mas eu vou conseguir aqui uma quantidade para o senhor sair daqui com dinheiro. O homem ficou numa felicidade imensa. Só que o que deu para esse cidadão, e eu acompanhando sem querer me envolver no assunto, porque era uma questão ética, sobretudo. A moça ofereceu uma reserva de margem consignada. O que é isso? Todo mundo aqui tem cartão de crédito, não tem? Você não tem uma margem de cartão de crédito? Pois é, a margem de cartão de crédito, se você usa aquele vermelho da conta, para você não pagar juro, você tem que liquidar no mês seguinte todo aquele vermelho, ou na semana seguinte, ou com 15 dias, você tem que liquidar para o juro não continuar correndo. Os bancos, todos eles têm uma reserva de margem consignável. O que é isso? Você estourou a sua margem, você precisa do dinheiro, a pessoa vai lá no banco, pede, o banco oferece, só que ela oferece essa reserva. Essa reserva não é consignado. Essa reserva é um cartão de crédito. E a pessoa aceita por uma carência, por uma necessidade, mas ela não tem ideia que ela vai passar o resto da vida pagando. Taxas altíssimas. Por quê? Porque vai ser descontado no seu contra-cheque uma parcela que não cobre a totalidade do que ela recebeu. Como não cobre, todo mês vai ficar o juro sobre juros. O juro sobre juro. Ela pagando, vamos supor, ela toma R$100. Ao invés dela liquidar os R$100, no contra-cheque vem liquidado 30. Aqueles outros 70 vão ficar rendendo para o banco. E muitas pessoas estão nesta situação. Então, se não tiver um advogado, se não tiver uma pessoa com conhecimento, se não tiver uma orientação, a grande maioria dos pensionistas, aposentados e servidores públicos das 3 esferas da União vão ficar endividados, sem saber como sair da dívida, por falta simplesmente de uma orientação. Então, o meu foco hoje está exatamente trabalhar estas pessoas que estão passando dificuldades terríveis com débitos a serem pagos por todas as instituições financeiras do nosso país, que não tem outro objetivo senão ganhar dinheiro e muito dinheiro em cima das pessoas que às vezes deixam de comprar o feijão, o arroz, o pirão, a carne, um refrigerante ou uma cervejinha no domingo para estar pagando e engordando dinheiro de bancos. Difícil situação. Fica a dica aí para os seguidores aí, quem tiver com problema aí com seus consignados, procura aqui o doutor Pedro, advogado. Não, todos os advogados que trabalham na nossa cidade, tem muitos advogados. Isso. E o nosso interesse aqui é exatamente divulgar as leis, fazer com que as pessoas sejam orientadas dignamente, porque nesse mundo capitalista, sobretudo desempenhado pelas instituições financeiras, o ser humano vale pelo que tem. Só é pedir o contato que eu passo, viu? Doutor Pedro. Pedro, você sabe que eu também sou dentista. No bate-papo eu falei com você sobre a minha segunda formação.
e já trabalhei nas unidades de saúde aqui de Santo Antônio. E o que eu presencio, Pedro, e o que já presenciei, né, é a falta de medicamento, principalmente hoje. Hoje eu já não trabalho, mas muitos seguidores me procuram através das redes sociais para se queixarem, né, sobre falta de medicamento, sobre falta de fralda, sobre falta de profissionais especializados nas unidades de saúde, no sistema de saúde aqui de Santo Antônio. Isso é uma situação muito preocupante e nós precisamos resolver. Eu queria saber de você o que é que você acompanha dessas coisas da área de saúde, né, e o que é que você vê como mais que está mais atrapalhando a vida do povo aí. Bom, outro problema sério, do mesmo nível da educação, é o problema da saúde. Uma carência muito grande, que não tem como não resolver o problema com parcerias com instituições privadas, desde que seja uma parceria que venha dar as condições necessárias para as clínicas atenderem bem as pessoas. Não se justifica ausências de medicamentos básicos e necessários para as pessoas, mas existe uma outra carência, professor Tosta, que vem se avolumando de uma maneira estúpida e que o nosso município não está devidamente preparado, que é a carência das doenças contemporâneas. São as doenças que chama envolvido com a questão mental. Sim, sobretudo, dois tipos de doenças que são, por grande parte da população, desconhecidas, mas elas existem e afetam bastante as famílias. Uma é a ansiedade, a outra é a depressão. O nosso município não está devidamente preparado, para atender o grande número de pessoas. E, às vezes, resolve-se o problema dando determinado tipos de medicamentos, sobretudo, para as pessoas apagarem. E isso causa uma dependência, isso causa problemas sérios, que não é fácil falar sem você ter o dado, mesmo porque eu não tenho acesso. Mas eu diria que grande parte da população de Santo Antônio de Jesus hoje, da Bahia e do Brasil hoje, o índice de depressão é profundamente alto e não há condição de profissionais para acompanhar estas pessoas. Se você quiser uma consulta com um neuro, você vai conseguir aqui com 6 meses ou mais. Pessoas que têm problemas de TDAH, problemas com autismo, não têm atendimento, e não é por falta de competência e por falta de profissionais, é porque não existe uma política pública para resolver o problema. Nós temos a facilidade de fazer obras, praças, asfaltar ruas, coisas que chamam a atenção, mas às vezes o necessário, aquilo que é básico para que a população tenha qualidade de vida, um sono tranquilo, que possa desenvolver bem as suas competências nos diversos tipos de trabalho que ela desempenha na nossa cidade. Não tem. Agora se pergunta onde é que está a fábrica do asfalto? Onde é que está a fábrica do calçamento de rua? Onde é que está a fábrica das pracinhas, etc, etc? A gente não sabe, né? Mas é preciso que se diga que no dia que tiver profissional competente, sobretudo neuro e psiquiatra adequados para atender a população carente de Santo Antônio de Jesus, classe média e também classe alta, que também estão envolvidos nessa questão, né? Problema da ansiedade, TDAH, depressão, o problema do autismo, muitas famílias precisam de ajuda e nosso município, lamentavelmente, faz o mínimo possível porque é obrigatório. Não tem de jeito nenhum preferência em atender estas pessoas. É um caos o município de Santo Antônio de Jesus frente a esta situação. Verdade, Pedro. Nosso município precisa urgente de políticas públicas para o que a gente considera o mal do século, a ansiedade e depressão. As salas de aula, os trabalhos das pessoas. Nós presenciamos, Pedro, nas escolas, crises
né, de ansiedade e de depressão constante. Então o município precisa de uma solução. E uma das soluções que a gente pode apresentar em relação à ansiedade e depressão, a problemas mentais, é termos um atendimento específico e especializado para esses problemas. E nós temos uma universidade que tem um bom curso de psicologia. Sim. E que não tem como a Unifacemp não entrar numa parceria com a própria Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Muitas pessoas estão talvez pensando agora em carregar a bandeira, estão pensando em tomar sua cervejinha, em fazer as suas festejas, em receber gasolina para sair com o seu carro, mas pensa que você pode ter na sua família alguém depressivo. Pensa que você pode ter na sua família alguém que está precisando de um atendimento porque tem o TDAH, porque tem o autismo, porque tem outros problemas mentais. Então, ao invés de gastar dinheiro à toa, gasta dinheiro com a parceria com a Unifacemp, no curso de psicologia, investindo para que tenha laboratórios, para que tenha atendimento para as pessoas. Eu acho que por aí um prefeito com competência nós teremos em 2025. Tem prefeito que sabe fazer, né? Que sabe fazer. Que já fez. Já fez. Meu amigo, agora a gente vai falar sobre essa coisa que eu digo a você até que é viciante, porque eu já fiz um curso também de oratória, aí você é professor de oratória, o negócio é viciante. Me fala aí sobre essa sua outra face. Olha, vou trabalhar aqui para você, presta atenção no que eu vou falar. Seus seguidores aqui, e para você também. Muitas pessoas pensam que para você falar bem, é necessário apenas você ter a técnica, é necessário apenas você ter o treinamento, você saber utilizar o microfone, você ter o domínio de público. Aí não é isso que é o segredo. O segredo está dentro de você. Se você não rompe tudo aquilo que causou em você traumas, e isso consta desde a família. Uma criança que foi constantemente educada para ser silenciosa, para não falar, para não se expressar. A criança que recebeu no ensino fundamental 1 críticas porque foi na frente contar uma história, porque foi na frente fazer uma apresentação, porque foi fazer no ensino fundamental 2 uma aula e o professor deu nota baixa. A autoestima dessa pessoa vai para a lona. Ela vai ser adulta, ela vai ter que se defrontar numa entrevista, vai ter que falar em público e ela vai ter enorme dificuldade. O problema não está ali. O problema está lá atrás. Quando o pai chamou de burro. Quando o pai chamou de burro, quando a professora, sem saber, deu uma nota baixa porque ele não foi bem na apresentação, porque existe a diferença entre não foi bem por ter dificuldade de falar publicamente e não foi bem porque não estudou. A professora está certa quando faz a avaliação, quando não estudou e deveria ter estudado. Mas do outro lado ela tem que incentivar. Porque todo o problema de falar em público, que é um mal do século, as pessoas muitas vezes preferem a morte do que falar em público. Verdade. O problema está na fase de desenvolvimento da infância para a adolescência. O meu curso de oratória, eu foco exatamente nisso. Trabalhar a questão do emocional. Destravar. Destravar a pessoa. Porque quando ela dá a volta por cima, ou seja, destrava, quando você trabalha tudo aquilo que há no inconsciente da pessoa e que trava o autodesenvolvimento, quando ela passa por essa fase, que ela rompe essa fase, aí ela se torna um grande orador. Ela pega o microfone, ela não treme. Ela pega o microfone, ela não sente aquele burburinho no estômago. Ela pega o microfone, ela não fica suando, gelado. Por quê? Porque o problema suado. Porque o problema não está no momento de falar. O problema está na formação que ela teve. Verdade. E sem trabalhar essa formação, ela não supera. Verdade. Não adianta, pode ser o melhor professor com técnicas, com treinamentos, etc, etc, etc. Mas se não resolver o problema que está na raiz, e a raiz está lá no inconsciente. Aqui preciso ter uma certa formação em psicologia, uma certa formação em inteligência emocional para poder destravar essa pessoa para que ela se torne sorridente no microfone e conquiste, conquiste, conquiste. Perfeito, perfeito. E aí, PG, temos perguntas aí? Não, o povo não está curioso não, Pedro. O povo não está curioso não. Ou entenderam tudo? Mas, depois a gente manda aí os cortes, né, suas falas, e aí
Quem quiser vai acompanhando. Perfeito. Deixa eu te falar ainda sobre a oratória. Tem um fato que aconteceu em minha vida, na minha formação acadêmica, né? Eu tive um professor, não sei nem se ele está vivo, porque isso já tem aí uns 40, 30 anos, né? Era professor de comunicação, eu fazia administração de empresas. Não concluí não, mas iniciei. E um dos motivos de eu sair do curso de administração de empresas foi esse professor. Não vou falar o nome dele não, porque também eu lembro, né? Porque é trauma, eu lembro. E esse professor de oratória, de comunicação, Pedro, acabou, eu acho, hoje eu sendo professor, né? Ele fez um grande desserviço, né, porque muita gente saiu travada de lá. Muita gente saía chorando da apresentação, né, por conta das devolutivas. Na hora dele avaliar a pessoa, ele não tinha a sensibilidade, Pedro, de tratar as pessoas ali, de dar um incentivo, né? Porque não é todo mundo que tem essa habilidade da oratória, né? De se expressar bem. E aí você encontra um professor, né, que faz igual ao teu pai ou a um parente seu, que ele chama de burro, porque esse literalmente, né, xingava o aluno. Né? Então você falando aí de oratória, eu lembrei desse professor. Ele eu acho que já deve ter falecido, então ele nem vai ouvir isso. Mas fica na minha lembrança, né? Me diga isso. Me dê 3 dicas aí para eu melhorar a oratória. Primeira dica. Procure resgatar esse momento. Reconstrua esse momento de outra forma. Como se o professor estivesse vivo. É um exercício que a gente faz no curso. A pessoa reviver aquele momento de dor, de trauma, e empilhar na sua memória uma nova construção daquele momento, ele não sendo humilhado, mas ele sendo, digamos assim, ele alcançando o teto máximo de uma apresentação pública. Ou seja, o cérebro, ele registra tudo que a gente manda para ele. O cérebro é um computador, é uma máquina que precisa ser reabastecida sempre. E o trauma, nesse sentido, só pode ser recuperado quando você revive aquele momento com novas histórias para que novas imagens colocadas acima da dor. Não é que aquilo ali vai sair, não vai sair, mas você pode reprogramar. Isso se chama, no curso, de reprogramação mental. A segunda coisa é você conviver com pessoas que têm o dom da oratória. Porque é ali que você aprende. Curso, vídeo e assistir palestra. Treinar, treinar, treinar. Dali você escolhe uma pessoa que você admira e tenta modelar aquela pessoa. Não é que você vai imitar a pessoa, mas você tem os 3 jeitos dessa pessoa, você traz para você e começa a exercitar para você mesmo diante do guarda-roupa. Melhor dizendo, do espelho. Você vai lá no guarda-roupa que tem espelho, você vai e você faz o discurso. Você faz o discurso, faz o discurso. Você treina, 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 treina. Lê, lê, lê. Vídeo, vídeo, vídeo. E aí vai. E o terceiro ponto, que é muito importante, é você ouvir a sua própria voz. Se você não gostar do que você está ouvindo, quem é que vai gostar? Então, o primeiro na audiência é você. Então, eu estou falando aqui para você, mas eu estou tendo plena consciência daquilo que eu estou falando. Sim. E não é falar de uma forma rápida sem entender. Não, é ter consciência daquilo que você está falando. O restante é técnica que você aprende no curso. Falar tranquilo, a voz com pausa, moderar no sentido de altura, às vezes, conhecer o público que você está falando, e aqui é uma outra matéria do curso que a gente sabe, que se chama perfil comportamental. Por exemplo, aqui nessa audiência, tem pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que estão nos assistindo, são pessoas que têm um perfil dominante, têm um perfil mais estável, têm um perfil mais introvertido. Então, o grande orador, ele tem que ter domínio do seu público para que ele fale e as pessoas com os diversos perfis comportamentais entendam. Porque alguém que é extremamente silencioso, técnico, detalhista, quando vê alguém que gosta de falar,
movimentando, cantando, tudo mais, essa pessoa não presta atenção. Então, o bom palestrante ele tem que ter o domínio desses 4 perfis, porque é por aí que ele vai dominar o público. E a comunicação verdadeira se dá quando a pessoa entende o que o orador está falando e não o que ela interpreta daquilo que o orador está falando. Então, Perfeito. algumas dicas boas. Grandes são dicas válidas. aí do mestre. Obrigado pelo mestre. Olha só, a gente já está se aproximando aqui. Você percebeu que de vez em quando eu fico olhando aqui o celular, né? Sim. Não tem jeito, pô. Eu não sou repórter, né? Então eu tenho que ver aqui o meu roteiro, o que é que eu preparei de surpresa para você. Repara só, Pedro. A gente tem aqui o quiz. Fazer um quiz, jogo rápido. Sim. Né? Perguntar e você de bate pronto responde. Topa? Sim. Vamos nessa? Posso começar? Pode. Uma viagem inesquecível. Paris. Um hobby que você ama. Futebol. Um prato que você não resiste. Feijoada. Um filme ou série favorita. Ai, são muitas. O Nome da Rosa. Boa. Uma pessoa que te inspira. Sandra. Se pudesse ter um superpoder, qual seria? Perdoar. Um momento marcante da sua vida. Nascimento dos meus filhos. Um conselho que você dá para todos. Ame a si próprio. Um sonho que ainda você quer realizar. Conhecer Atenas. Uma frase que te define. Eu sou feliz. Boa. Eu gostei, foi aquele que foi uma pessoa que te inspira, Sandra. Gostei dessa, viu? Sandra é uma pessoa muito marcante na minha vida e tem me ajudado muito e me ajudou a crescer na fé. Eu acho que a principal fonte inspiradora foi voltar a ter uma fé mais intrínseca, porque quando eu deixei a vida religiosa, que eu quero que não, você perde um pouco com os afazeres, as atividades, as inúmeras coisas que você faz. E o contato, o convívio com a pessoa que tem uma fé profunda, que tem um trabalho de evangelização, que tem um testemunho na igreja, isso inspira a pessoa que tem a semente da fé. E nesse sentido, né, de redescobrir a fé. Mas as duas grandes fontes inspiradoras da minha vida, não resta dúvida, que são meus filhos. Tenho uma filha de 19 anos e um filho de 17 anos. Esses são os dois, esses estão fora. Mas assim, em termos de convívio, de amizade, foi a convivência com Sandra. Nós já nos conhecemos há 7 anos, somos grandes amigos, pessoas que têm assim uma maturidade muito grande para... Importante. Importante. Lhe perguntei isso porque eu conheço ela. Sim. E a pessoa que me inspira é amiga dela. Vânia. Vânia, né? Né? Pessoa sensacional também. Que também muito amiga. Isso, assim como Sandra tem te ensinado a crescer na fé, e olha que você é um homem de fé, Vânia também tem me ensinado muito a crescer na fé. E vai em frente porque só tem a ganhar. Só tem a ganhar. A fé é um caminho que nós, quando você descobre e quando você zela, você só tem resultados positivos na vida, em todos os aspectos, familiar, afetivo, em termos de amizade, na política agora que nós precisamos, né? Saber compreender, saber perdoar, saber entender o que o outro diz, isso a fé tem um papel fundamental. Muito bom, meu amigo. Agora é o seguinte, aqui no podcast o programa é apresentado por mim, mas o programa é nosso. Mas você percebeu aqui que é... Sim, né? Muito tranquilo. Então você pode fazer 3 perguntas aqui para o apresentador. Bom, se tiver à vontade, se não tiver... Não, a primeira pergunta é, Tosta, ao longo dessa sua experiência de vida como professor, como dentista, ou seja, pessoa que lida com pessoas humanas, né? Está constantemente lidando com pessoas humanas. Qual o maior desafio que você tem? O desafio é justamente lidar com as nossas imperfeições e as imperfeições das outras pessoas. É ali imperfeição contra imperfeição. E buscando dessas imperfeições o caminho da boa convivência. Eu acho que esse é o principal desafio. Entender que não somos perfeitos.
e que precisamos lidar com as imperfeições um dos outros. Perfeito. Olha aí, minha gente, o nosso entrevistou agora que é entrevistado, passando aí um papel fundamental. Eu diria para você que está nos acompanhando aqui, os seus seguidores, eu diria que é fundamental nesse ponto que o Tosta fala exatamente isto. Não se deixe ser influenciado com a diferença do outro. Você tem que ter autonomia. E para você ter autonomia, você precisa ser senhor de si. Quando você tem pleno domínio do seu pensamento, pleno domínio do seu conhecimento, você entende a diferença. Você entende o outro. E não é ele que determina o seu comportamento, mas é você que determina o seu próprio comportamento. A segunda pergunta. Vamos lá, manda ver. Segunda pergunta. Você é Bahia ou Vitória? Meu irmão, eu nasci Bahia. Eu sou Bahia. Então tamo junto. Tamo junto. Eu não tenho nada contra o time de lá. De lá. Mas aqui é Bahia raiz. É Bahia raiz, né? Muito bem, estamos juntos. E a terceira pergunta, Tosta, como é que você vê a perspectiva política, você que se apresenta como candidato a vereador? É isso. Qual é o seu projeto, qual é a sua visão, o que é que você espera, como é que você se encontra, qual é o estímulo, qual é a motivação, como é que está a caminhada? A minha história na política já vem desde meu pai. Meu pai foi vereador numa outra cidade. E a partir dali eu passei a admirar a política, né? A entender que a política está em nossas vidas. E por conta disso, eu tenho sempre essa vocação de estar na política para ajudar a melhorar a vida das pessoas. As minhas bandeiras que eu sempre carreguei, sempre vou carregar, é a saúde, a educação, né, e o meio ambiente. Para mim, saúde, educação e meio ambiente estão interligados. E são 3 potenciais vetores de melhoria na qualidade de vida da população. Tenho minhas bandeiras. Dentro dessas bandeiras, eu defendo as escolas confessionais, né, que eu estava explicando durante o podcast. Entendi. A presença do Hospital Público Veterinário, que é um projeto que o doutor Euvaldo já assumiu o compromisso de colocar aqui na cidade e vai ser muito importante para a causa animal, né, dentro aí da área do meio ambiente, é óbvio. E na saúde, nós precisamos, né, e isso aí eu vou bater sempre, melhorar, cobrar uma melhora do atendimento à população. A população não pode ficar sem medicamentos básicos, a população não pode ficar sem especialistas na rede, né? E a questão também, que é muito desumano, né? Eu acho que quem tem o idoso em casa e precisa de uma fralda, né, ele tem que ter, não pode faltar no posto a fralda para o cidadão estar ali que precisa usar. Vou bater na mesa e dizer para você, meu amigo, presta bem atenção. Não vote em vereador que não tem projeto. Não vote em vereador que está aí simplesmente para aproveitar de umas circunstâncias, para estar atrás de negociatas e coisas fúteis. Escolha seu vereador, mas escolha um vereador que tenha projeto, que queira trabalhar pelo município, que apresente ideias, que colabore com o prefeito, que colabore com o município, porque é muito ruim você ter representantes na Câmara de Vereadores que de fato não representa a população, representa interesses próprios, interesses de grupos. Isso é muito feio, é antiético e nós abominamos essa história. Nós queremos vereadores que tenham projeto para o desenvolvimento da nossa querida cidade Santo Antônio de Jesus. Verdade, meu irmão. Meu irmão, obrigado. Vamos finalizar aqui. Brigadão aí pela sua Eu que agradeço, presença, né, pelo seu pronto atendimento. O convite foi realizado há mais ou menos uns 15 dias atrás, né? Por aí. E você, em momento algum, colocou dificuldade para estar aqui. Então, muito obrigado. E o pessoal aí que ficou com a gente até agora, um grande abraço para vocês. Valeu, muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.